Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 24, né? Da natureza divina, a Gênese capítulo 2. Nós estamos aqui ainda na questão de número 15. Então, como eu estava dizendo no vídeo anterior, ele terminou, então eu tenho que dar sequência aqui agora. Deus é onipotente, é o poder absoluto. Deus é a unicidade, que significa único. Muitas pessoas, cada um tem o seu ponto de vista, só que aqui não é ponto de vista, aqui é estudo. Se as pessoas têm o ponto de vista delas, eu respeito, mas as pessoas não estudam igual eu estudo nos departamentos espirituais. Outras, às vezes, até que estudam, mas às vezes chegam no corpo físico e esquecem. Então a gente tem que respeitar isso aí também. Mas muitas pessoas dizem, eu já tive a oportunidade de assistir palestras onde muitos oradores eles dizem assim, que existem espíritos que conhecem Deus plenamente, conhecem tudo de Deus. Conhecem tudo, na totalidade. E isso é inadmissível. Ninguém mesmo, nenhum ser conhece Deus na totalidade. Porque, gente, vamos parar para analisar uma coisa. Sócrates viu aquela frase lá no pórtico, lá, né? Conhece-te a ti mesmo. Nós não conhecemos nem mesmo nós mesmos. Por quê? Devido à desigualdade evolutiva. Agora, que seria essa desigualdade evolutiva? Por exemplo, se eu possuo, vamos por aí analisar uma coisinha. Se eu possuo na minha cabeça, aqui ó, cabelo, número só para simplificar, 10.000 fios de cabelos aqui na cabeça. Aí você aproxima-se um outro. Ah, mas os gêmeos, eles são idênticos. Nunca que foram idênticos. Nem aparentemente. Nem aparentemente nunca foram idênticos. O que ocorre ali é uma enganação eu esqueço o nome agora, como se fosse o efeito de ótica, porque são semelhantes, mas não são iguais. Então vamos pensar nos gêmeos, então, fica até melhor. Você pega um casal de gêmeos, aí você pensa assim, você diz assim, eles são idênticos. Perfeito. Só que para eles serem idênticos, primeiramente, o perispírito e o espírito tem que ser um só. O perispírito dela e o perispírito meu é um só. Porque se não for, nós não somos idênticos.
o espírito dela e o espírito meu tem que ser idêntico. Porque se não for, idêntico tem que ser um só. Porque se não for, nós não somos idênticos. E nós sabemos, a doutrina dos espíritos nos ensina que a persona dos gêmeos são diferentes. Porque nesse corpo habita um perispírito e um espírito, que é uma persona, e neste outro perispírito e outro espírito. A aparência é apenas física. É só a genética. É só o lado biológico que existe a aparência. Mas também a aparência não é idêntica. Vamos fazer uma análise? O gosto. Um gosta do leite com um pouquinho mais de açúcar. O outro, um pouquinho menos. Você nota que não são idênticos. Por exemplo, no cabelo, na cabeça dos dois gêmeos. Aqui tem 10.000 fios de cabelo. Só um número, só para a gente chegar num acordo. Mas aí você toma cuidado de contar quantos fios de cabelo tem na cabeça do outro que é gêmeo. 10.001 fio de cabelo. Então eles não são idênticos. O outro tem um fio de cabelo a mais. Outra análise. Quantos milhões de poros existe no maior órgão do corpo físico? Porque você sabe, o maior órgão do corpo físico é a pele. Então, quantos mil poros existe na pele? Simplificando, só para a gente fazer uma análise. 20.000 poros. Aí um cientista mapeia e conta o do outro. 20.001 não são idênticos. Porque tinha que ser 20.000 num e 20.000 no outro. 10.000 fios de cabelo, 10.000 fios de cabelo. Quantos fios de cabelos nos poros? 50.000 fios, não, 20.000, né? 20.000 fios de cabelos em um, 20.001 fio de cabelo nos poros do outro. Isso é a desigualdade física. Na aparência física. Você vai ver onde nós vamos chegar com isso. E a desigualdade espiritual. Já que não fazemos parte da unicidade. Não somos único. E sim, dois. Uma persona, outra persona. Eu tenho certas tendências ruins, o outro gêmeo, tendências boas. Eu penso em laranja, o outro gêmeo está pensando em melancia. Eu penso em rezar, o outro gêmeo está pensando no diabo. Então, essa é a desigualdade na evolução nossa. Essa é a desigualdade na nossa evolução. É a desigualdade na aparência, é a desigualdade evolutiva. Porque para ser igual os gêmeos, um espírito tinha que ser dono de dois corpos. Um espírito tinha que ser dono de dois perispíritos. E um espírito tinha que ser dono dos dois corpos iguais. Porque aí um espírito pensaria por dois
cérebro comandaria duas inteligências, o que é impossível. O que é impossível. Eu conheço mesmo casais de gêmeos que um com a facilidade tremenda para matemática e o outro não, para geologia. Eu conheço casais de gêmeos em São Paulo, que um se formou numa área e o outro se formou em outra área. Mas por quê? Desigualdade evolutiva e espiritual. E o físico? Aparência desigual. Também desigual. Devido à desigualdade de todos os itens que acabamos de dizer. Então vamos pensar da seguinte forma. Para que existisse, ou melhor, para que houvesse dois Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou 3, ou 4, ou 5, ou mais, você consegue entender que eles teriam que ter tudo perfeitamente idêntico, milimetricamente iguais. Todos eles teriam que ser onipotente, onipresente, onisciente, infinitamente perfeito, infinitamente bom. Você entende? Eles teriam que ter 1000% o mesmo gosto, 1000% a mesma perfeição, 1000% os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Ou melhor, 1000% perfeito em tudo. Agora, a partir do momento que um Deus pensa em abacaxi e o outro Deus pensa em manga, não são perfeitos mais. Não são iguais, aliás, mais. Não são iguais mais. Por isso que ninguém se iguala a Deus. Porque para se igualar a Deus, tem que deter todos os conhecimentos plenos que Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, possui. E outra coisa, para ser igual a Deus, não podiam ter sido criados por Ele. Teriam que ser eternos tanto quanto Ele. Ninguém teria que criá-los. Porque o dia que Deus os criou, eles deixou de ser igual a Deus. Eles teriam que ser eternos tanto quanto Deus. Eles não podiam ter princípio, porque Deus não tem princípio. Deus não tem fim. Deus é onipresente, presente em todos os lugares. Agora você entende, com todo respeito, o que significa isso? Presente em todos os lugares, em todos os universos, em todas as dimensões, por toda a eternidade, que não existe princípio e nem fim. Ainda tive a oportunidade um dia de assistir uma aberração da natureza, com todo respeito, aqui na Terra, um cientista, uma equipe de cientistas em 2022, 2020, mais ou menos,
eles, em busca de saber, olha a pobreza de espírito, esses cientistas, eles, nessa matéria, eles disseram que eles só acreditam em Deus se Deus provar que Deus é mais veloz. Ai, Jesus amado. Eles só acreditariam em Deus se Deus provasse a eles que Deus é mais veloz que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Agora eu te pergunto uma coisa. Paulo disse: nele nos movemos, nele existimos. Atributos de Deus: onipresença, onipresente, presente em todas as coisas. Velocidade da luz para Deus, o onipresente? Será que essa equipe de cientistas não está precisando ser trancado num hospital psiquiátrico? Mas a gente sabe o que é isso aí. Isso aí é um transtorno obsessivo. Isso aí são seres aqui na Terra querendo denegrir a imagem do Criador, só que não conseguem. Porque quem encontra-se com a imagem inferiorizada são os cientistas. No livro, eu não sei se é a Revista Espírita de 1850, 1868 ou 1858, um espírito deixa uma mensagem a Allan Kardec, porque Allan Kardec pergunta a esse espírito residente em Júpiter. Kardec interroga ele mais ou menos dessa forma: são evoluídos os animais em Júpiter? Kardec quis saber se os animais lá no planeta Júpiter eram evoluídos. O espírito apenas, com muita simplicidade, ele disse da seguinte forma, mais ou menos assim: se reunirdes todos os cientistas, se reunirdes os seres mais sábios que já pisaram sobre a terra, se reunirdes todos os seres, os mais sábios que já pisaram na face da terra, esses animais lá em Júpiter, eles são tão mais evoluídos que esses seres, que esses animais serviriam para dar aula para todos esses os quais na Terra vocês acreditam como sendo gênios, seres muito evoluídos. Agora imagine só, os animais aqui em Júpiter são tão evoluídos que, se pudessem, eles dariam aula a todos os cientistas, a todos os gênios que já existiram e que existem aqui na Terra. Olha a evolução dos animais. Agora, se tratando de animal. Agora, imagina se fôssemos tratar, se esse espírito fosse tratar dos seres que vivem e que existem lá em Júpiter. Então você conseguiu entender assim com todo respeito de que não existe ninguém por toda a eternidade que conhece Deus 100%.
Não. Você entende que não existe ser por toda a eternidade que conhece tudo de Deus. Tem muitos por aí, como eu já disse, que diz que existe. A gente respeita. Mas é porque eles não raciocinam. E isso é uma forma de denegrir com a imagem do Criador. Porque não pode. Isso é inadmissível, né? Então, sendo infinito os atributos de Deus, porque todos os atributos de Deus, eles são infinitos. Olha um outro termo. Todos os atributos de Deus são infinitos tanto quanto Ele. Então, por exemplo, onisciência é um atributo de Deus. Onipotência, onipresença, infinitamente perfeito e bom, é infinito tanto quanto Ele. Nunca que podemos dizer, em determinado momento Deus criou, o infinitamente perfeito e bom. Deus criou esse atributo. Deus não criou atributo nenhum. Ele é. E não se discute. Você acha que Deus criou a onisciência, a onipotência, a onipresença? Não. Porque o dia que Deus, vamos pensar assim, se Deus tivesse criado a onisciência, a onipotência e a onipresença, com isso, estaria mostrando Ele que Ele teve um princípio. Por isso, depois daquele princípio, Ele passou a criar as tuas leis. Ele passou a criar os teus atributos. E Deus não criou atributos nenhum. Todos os atributos de Deus, tudo que faz parte da natureza divina, tudo que faz parte da existência de Deus, tudo que faz parte da providência de Deus, sempre, por todo e sempre, por toda a eternidade, como Ele sempre esteve com Ele. Porque eu vou dizer da seguinte forma, por falta de termos: onisciência, onipotência, onipresença, infinitamente perfeito e bom, a providência divina, da natureza divina, existência de Deus, tudo isso nele existe. Tudo isso nele existe, por todo e sempre. Faz parte dos atributos dele.
Não vamos pensar da seguinte forma, isso seria ingenuidade da nossa parte. Neste planeta aqui, vamos pensar assim, o diretor espiritual desse planeta, vamos pensar desse planeta assim, é um planeta imaginário. Vou recorrer a Deus, o nosso Pai, para saber quais as leis que vai reger esse planeta. Isso não existe. As leis do Pai são eternas, tanto quanto Ele. Os desígnios do Pai são eternos, tanto quanto Ele. Os atributos do Pai são eternos, tanto quanto Ele. Porque se não fosse um atributo, por mínimo que fosse, ele não seria Deus. Então vamos para o próximo vídeo.